Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente para mostrar para vocês algumas diferenças que existem sobre essa coisa de trabalho, de vínculos empregatícios entre o Brasil e os Estados Unidos. Antes de eu comentar sobre esse vídeo, né, sobre eu falar sobre as informações, sobre as diferenças, eu gostaria de dizer que eu amo o meu país, que são um país repleto de pessoas maravilhosas, um país lindo e que tem muito a crescer. E eu acho sim que a gente pode se espelhar em várias coisas aqui dos Estados Unidos. Talvez nem todas, mas tem muita coisa interessante que a gente poderia se espelhar. E eu acredito que muita coisa vai mudar nos próximos tempos, principalmente depois dessa nova gerência que o Brasil acolheu, né? Que o Brasil escolheu. Então, vamos lá. Uma das coisas que eu acho que é extremamente diferente é que aqui nos Estados Unidos não tem carteira de trabalho, tá? Então, se torna tudo muito mais fácil você ser... Tanto é mais fácil eles te contratarem, quanto também é muito fácil eles te despedirem. Mas a rotatividade de trabalho aqui é muito grande. E também o número de lugares para você trabalhar é muito grande. Tem muitos lugares aqui que estão contratando, nem que seja numa rede de fast food. Você não vai ganhar muito, mas você vai ter trabalho. De fome você não morre, tá? Então, o que acontece? Você não vai ter carteira de trabalho, ok? Mas você vai... Vamos dizer que você vai numa rede de fast food pedir um trabalho, tá? Você sabe que eles estão contratando, então você vai lá e você pede para poder você preencher uma aplicação para poder ver se você trabalha lá. Então, talvez eles te liguem, eles te ligando, você vai fazer uma entrevista, talvez dê algumas referências para eles poderem ligar dos seus trabalhos anteriores. Mas você não tem nada para provar quais foram todos os lugares que você trabalhou. Aqui a rotatividade é muito grande, né? Você pode entrar e sair do trabalho de uma maneira muito mais fácil que no Brasil. Não tem essa história de você sair do trabalho e eles vão te pagar um montante de dinheiro, ou você receber a mesma coisa que você estava recebendo, ou quase a mesma coisa que você estava recebendo como seguro-desemprego. Aqui não existe isso. O empregador, ele não gasta tanto dinheiro quanto no Brasil para poder contratar um empregado. Então é muito mais fácil ele contratar, sei lá, 10 empregados. Se aqui você pode contratar 10 empregados numa empresa de médio porte, lá no Brasil você não teria esse dinheiro, porque a quantidade de encargos que você paga e de impostos é tão grande que você contrata 5, 4. Então você contrata muito menos e por isso o desemprego também é tão grande, porque você não tem dinheiro suficiente, tá? Você não tem o backup suficiente para poder contratar tanta gente. E aqui se tem, porque você não gasta tanto dinheiro com o empregado. E eu não tô falando de salário, porque aqui se paga um pouco melhor do que no Brasil, tá? Um pouco não, né? Bem melhor. Mas vamos lá. Então, primeira coisa, é muito mais fácil contratar e também é muito mais fácil despedir, ok? Para você contratar, você fala lá, pede os documentos da pessoa, vai colocar ela no contra-cheque da empresa. Beleza. Tá pagando direitinho lá toda semana, que geralmente o pessoal paga por semana, ou a cada 15 dias. Então, ok, você ganha por hora. Então, se você falta, querido, você não vai ganhar, tá? Até existe o sick day, se for por doença, você tem como acumular alguns dias que você vai receber por aquele dia que você não foi porque você estava doente. Existe isso. Aí eles ainda protegem o empregado nesse sentido no sick day, tá bom? Mas não existe essa coisa assim, hoje eu não vou e eu não tô doente, você não vai ganhar por isso, porque você não ganha por mês, tá? Você ganha por hora. Então é um pouquinho diferente. Você tem que produzir. Você produz, você ganha. Se você não produz, você não ganha. Se você quiser ficar sentado no sofá, você não vai ganhar, sabe? Não tem essa história. Então, o que eu acho bom, porque você também, a gente não pode pensar como se nós fôssemos somente empregados, a gente tem que pensar como empregador também, tá? Porque, na verdade, é o empregador que vai fazer girar os trabalhos no país. Então, eles também têm que ter uma medida de proteção, sabe qual é? Ok. Então, para despedir um empregado, como é que é? Você não vai ganhar nada quando você for despedido. Tá bom? É melhor você salvar o dinheiro que você tá ganhando. Porque você pode ser despedido a qualquer momento, vai ser que nem naqueles filmes. Pega a sua caixinha, bota adulto dentro e vai embora. Tá? Então, basicamente, é bem assim mesmo. É bem que nem nos filmes, você pode ser despedido a qualquer momento se você não fizer um bom trabalho e tal. Se você quiser sair do seu trabalho, você avisa geralmente com 1 ou 2 semanas de antecedência. Você dá um aviso prévio para aquele empregador poder arrumar uma outra pessoa. Sinceramente, eu acho um pouco injusto o empregado ter que avisar com 1 ou 2 semanas de antecedência que vai sair, porém o empregador pode te avisar no mesmo dia. Eu acho um pouco injusto, eu mudaria isso. Mas eu gosto da parte de não ter a burocracia intensa que existe no Brasil para você contratar e para você despedir, tá? E eu acho isso extremamente errado. Benefícios, tá? Benefício depende de cada empresa. Tem empresas que dão mais benefícios do que outras, tem empresas que não dão quase benefício nenhum para os empregados. Tudo bem?
Tem empresa que dá férias de uma semana, férias de 2 semanas por ano. Não existe essa coisa de férias por um ano paga. Por um ano não, por um mês pagas, que nem no Brasil. Não, não que eu saiba, pelo menos nunca vi ninguém que tivesse isso, só se tiver férias acumuladas por alguns anos, tá bom? Tem férias que não são pagas integralmente, tem férias que são apenas pagas parcialmente, como se fosse metade das suas horas. Eu acredito até que tenham férias que não são pagas at all, não são pagas de jeito nenhum, tá? Então tem essa diferença. Você pode trabalhar quantas horas você quiser. Eu trabalho muitas horas aqui. Mais o quê? Seguro-desemprego. Aqui existe seguro-desemprego. Eu não sei exatamente como funciona. Eu andei perguntando por aí e uma pessoa me disse que o seguro-desemprego, eu não sei qual é o tempo, porém eles te dão uma média aí de $120 por semana, mas o governo também te dá auxílio à alimentação, que se chama food stamp, tá bom? Então você tem uma ajuda do governo para alimentação, você pode pegar auxílio também para moradia e você também tem o seu seguro-desemprego, que você recebe semanal, tá? Com certeza não vai ser para sempre, porém você recebe essa ajuda. Sobre moradores de rua, uma vez eu vi um post no Facebook, uma menina, eu falei assim, nossa, aqui nos Estados Unidos tem muito trabalho. Não existem tantos direitos assim para o empregado. Existem direitos também para o empregador, o que é importante, porque o empregador que dá os empregos. Então, como é que você quer cobrar tanto do empregador e aí o empregador diminui o número dos seus empregadores, tá? Cara, isso pra mim não faz muito sentido. Então a pessoa foi e falou assim, porque aí dos Estados Unidos, você tá falando dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também não é sonho de ninguém. Não é o sonho pra todo mundo. Porque aí também existe não sei quantos milhões de pessoas que são moradores de rua. Claro que existem moradores de rua, vai existir moradores de rua em qualquer lugar do mundo, gente. Qualquer lugar do mundo. Porém, uma vez, vou dar um exemplo, tá? Vou falar rapidamente sobre isso. Eu fui a uma igreja uma vez e eles tinham um programa social, onde eles faziam comida pra entregar pra pessoas de rua. Eu, sinceramente, vi pouquíssimas pessoas, moradores de rua mesmo, moram na rua de verdade, tá? Porque aqui existem abrigos, eles não têm necessidade de morar na rua. E aí eu fui e perguntei assim, nossa, eu quase não vejo moradores de rua, por que vocês estão fazendo esse trabalho? Eu nem sei onde eles ficam. Aí ela foi e falou, não, mas Daniele, realmente não tem muitos, mas os que tem normalmente são pessoas que têm alguns problemas mentais, ou então são pessoas que têm problemas sérios com drogas. E isso realmente é um problema que eu vejo aqui. Eu vejo algumas pessoas que têm realmente problemas com drogas, tá? Vejo algumas estatísticas, não tô falando que eu vejo com os meus próprios olhos. Já vi muitas pessoas que têm, sim, claro, óbvio, mas como qualquer outro lugar também. Mas eu sei que pelas estatísticas realmente tem um número razoável de pessoas que têm problemas sérios com drogas, tá? Então, moradores de rua? Tem. Mas também tem muito apoio do governo. Ele não vai morar na rua, não vai ser igual o mendigo que você tá vendo lá na Central do Brasil, não, querido. Vai ser completamente diferente, tá? O homeless, que é um morador de rua, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de homeless, tá? Eles têm apoio do governo, tá? Eles vão ganhar um food stamp, eles não vão ficar sem comida, eles não vão ficar sem lugar para dormir. Tem abrigos para pessoas, moradores de rua, tá? Tem programas sociais, sim. Então eles não vão ficar para sempre na rua se eles não quiserem, tá? Eles podem ser integrados na sociedade sem problema nenhum. Aqui tem trabalho à beça, tá bom? Se você quiser ser contratado, nem que seja para ganhar pouquinho, ganhar o mínimo do estado, porque cada estado tem um mínimo, tá? O mínimo que você ganha por hora. Às vezes pode ser, não sei, $9 a hora, $10 a hora, $11 a hora. Depende, cada estado é de um jeito. Aqui, se eu não me engano, é $11 e alguns centavos, tá? Então, mas tem estado do lado meu que fica, sei lá, 15 minutos daqui, que já a hora vai ser acho que $8 ou $9. Então, é muito relativo isso. Então, o mínimo que você pode ganhar em Massachusetts, por exemplo, é $11 por hora. Você não pode ganhar menos do que isso. Você vai ganhar menos do que se você for garçom, tá? Você vai ganhar menos na hora, porém você vai ganhar as suas gorjetas, os seus tips, tá? Que vai complementar o seu salário e você com certeza vai ganhar mais do que $11, ou quase com certeza, porque depende do restaurante. Se for um restaurante bem busy, se for um restaurante bem movimentado, você vai ganhar mais do que $11 a hora, o que é muito bom, tá? Então seria mais ou menos isso. Aqui não existe 13º. Então, se alguma coisa mudar aí no nosso país e você vê que estão tirando determinados benefícios que todo mundo já tá mais do que acostumado, a gente tem que pensar num bem maior, tá? Nesse momento, tudo parece muito ruim, porque tudo no Brasil é tão caro, comida é tão caro, sabe? Tudo é caro. Nem adianta eu falar, tudo é caro. Não tem nada que seja barato no Brasil, acho que tudo é caro. Entende? Pensa
que talvez isso seja uma medida que vai fazer no futuro talvez bem recente, melhorar muita coisa. Porque talvez aquele 13º que tire, se é que isso vai acontecer um dia, tá, gente? Eu não tô falando que isso vai acontecer, só tô dando um exemplo. Vamos supor que tira o 13º, tá? Numa companhia, a longo prazo ou a médio prazo, isso pode gerar muito mais empregos. Tem pessoas na minha família que têm 2 faculdades e não estão conseguindo trabalho, tá? Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Isso não existe, tá? Não conseguir trabalho por um ano e tentar emprego até como house cleaner, como faxineira. Cara, isso não existe. Isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo que estão vivendo no país. Então, vamos pensar um pouquinho. Se vocês verem que tem algumas medidas que estão sendo um pouquinho mais enxugadas, talvez isso seja para um bem maior. Você enxuga uma medida aqui, mas cresce o trabalho em outro lado, tá? E com certeza, para o bem desse país, para o bem do nosso país, do Brasil, nós precisamos diminuir esses impostos que nós pagamos em cima de tudo. Eu gostaria que vocês me dissessem quanto é de imposto mais ou menos que nós pagamos no Brasil, tá? No geral, assim, quanto é mais ou menos de imposto que a gente paga sobre um produto, quando você compra, sei lá, um eletrodoméstico, quando você compra uma comida, qual é o imposto? O imposto daqui do meu estado é em torno de 6%. Então eu tô dando pro país onde eu vivo, aproximadamente 6%, tá? Daquilo que eu estou comprando. E aí no Brasil, quanto é? Porque aqui com 6%, as estradas estão ótimas, tá? Tem saúde, só que ainda a saúde aqui é muito cara, porém eles facilitam muito a maneira de pagar, mas a saúde é caríssima. É tipo assim, nossa, eu fico de cara. É muito absurdo mesmo, mas tudo bem. Então, assim, em relação ao imposto, aqui a gente compra coisas muito baratas, tá? Você consegue ter o celular do ano. Quem quiser ter um telefone iPhone, pode ter. Não é caro, cara, é muito barato. Você consegue ter um plano de celular super em conta, com um serviço maravilhoso. Você consegue comprar brinquedos para criança, porque eu fico abismada com brinquedo. Eu consigo comprar uma LOL, sabe? Um brinquedo que é super caro no Brasil, deve estar uns R$100, que aqui, sei lá, já comprei por 10, 12, entende? Dólares. E 10, 12 dólares é como se fosse 10, 12 reais aqui, porque a gente recebe em dólar, então a gente gasta em dólar, né? Então seria como se fosse 10, 12 reais aí, e aí é 100, sabe? Então, eu só tô dando um pequeno exemplo de celular, é absurdo. A diferença, não vou nem comentar. É um absurdo a diferença. Você consegue comprar um iPhone SE por 150 dólares aqui. E aí no Brasil? Se eu não me engano, tá 2 mil reais, sabe? Então, cara, pelo amor de Deus, acorda, tá? Ainda bem, o nosso povo já tá acordando, eu fico super feliz com isso. Então, na verdade, eu só queria fazer esse vídeo pra vocês verem algumas diferenças e pra gente não ficar assustado se alguma coisa mudar. Porque algumas mudanças podem parecer ruins a primeiro instante, parece que tá tirando da gente. Mas não tá tirando realmente, tá? Porque, na verdade, tá fazendo crescer em outro lado. Você talvez, futuramente, possa ganhar muito mais, conseguir um emprego muito melhor. A sua mãe, a sua irmã, a sua tia, o seu irmão, que tá precisando de trabalho e não tem, talvez eles vão conseguir, tá? Com algumas medidas que precisam ser, talvez, enxugadas, tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero não ter falado muita besteira pra vocês, mas eu acredito que não. Só tô dando algumas diferenças. Não quero dizer o que tá certo e o que tá errado. A única coisa que eu sei que realmente tá errado é a quantidade de dinheiro que a gente gasta no nosso país, no Brasil. É um absurdo. É um absurdo não ter trabalho. É um absurdo gastar o que gastamos, tá? Então eu vou ficar por aqui. Um beijo pra vocês. Esse é o canal Menina nos Estados Unidos. Curte e compartilha esse vídeo, tá bom? Beijo!